Boa tarde e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da CIA, referente aos resultados do segundo trimestre de 2022. Estão presentes hoje conosco Paulo Correa, CEO da CIA, Milton Lucato, CFO, e o time de relações com investidores. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da CIA. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessitem de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Gostaríamos de informar que essa teleconferência está sendo simultaneamente traduzida para o inglês a fim de atender aos investidores estrangeiros da companhia. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no endereço ri.cia.com.br, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay deste evento estará disponível logo após seu encerramento. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas de negócio da CIA, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis para a CIA. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, depende de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da CIA e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Paulo Correa, CEO da CIA, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Paulo Correa, pode prosseguir. Obrigado, bom dia a todos. Hoje vamos passar aqui um pouco dos destaques aqui agora do segundo trimestre desse ano. Celebrando que esse foi o primeiro trimestre desde lá de 2020, né? Desde o primeiro de 2020, que a gente não teve um impacto direto da pandemia, com todas as lojas de fato abertas durante todo o período, né? Então, eu acho que isso também foi importante porque mostrou a nossa recuperação operacional e a força dessa nova CIA que a gente veio construindo durante esse período. Tivemos um resultado operacional bastante positivo no que diz respeito a vendas, e isso foi bem puxado pela dimensão da estação, do inverno em si. A gente teve, de fato, uma temporada mais fria do que o normal, num período mais cedo do que o normal. Isso nos ajudou bastante na dimensão comercial do vestuário. Mas também queria ressaltar a dimensão da assertividade das coleções em si. Isso também fez muita diferença nessa combinação de mercado melhor, então as pessoas podendo voltar aos shopping centers, com uma temperatura mais amena, que provocou um consumo de produtos de inverno maior, com uma coleção e um sortimento de produtos muito adequado e muito relevante que a gente teve a capacidade de oferecer durante esse período. Tudo isso levou a um volume de vendas e de crescimento maior do que o ritmo que a gente esperava, inclusive, e que trouxe um resultado bastante positivo para a gente. Se a gente olhar aqui na dimensão, um dos destaques maiores é a dimensão da margem bruta de mercadorias. A gente alcançou um número acima dos 50%, e isso aconteceu muito em função da melhoria da margem do vestuário, do mix de produto e do investimento das nossas alavancas, superando
o nosso nível de 2019, ou seja, pré-pandemia, que era o nosso grande objetivo de alcançar os níveis de margem de 2019. A gente conseguiu fazer isso no segundo trimestre. O vestuário certamente foi o grande destaque desse período, como eu falei, com a queda de temperatura e também no momento de renovação do guarda-roupa da população. A gente teve um impacto positivo tanto nas vendas como também na margem pela possibilidade de vender a preço cheio. Crescemos em relação ao segundo trimestre de 2019 num patamar de 39% no vestuário, que foi bastante positivo para a gente, e a margem bruta desse vestuário alcançou nível de 55,9%, quase 56%, e sempre com uma força muito grande dessa dimensão do inverno. Esse patamar são quase 3 pontos acima do patamar de 2019, como vocês podem ver no gráfico abaixo. Então, não só uma venda muito forte, né? Ela não foi nem um pouco subsidiada em termos de markdowns ou promoções, foi uma venda muito saudável que conseguiu trazer esses 3 pontos a mais de margem para a gente nesse período. Isso também marcou, além disso, a gente mostrou uma força ainda muito grande na dimensão digital. Ele continua consistente nos 14%, 15% de participação nas nossas vendas totais da companhia, atingindo 300 milhões, mais de 300 milhões de faturamento nesse trimestre. E, por fim, não menos importante, a gente teve um EBITDA ajustado acima do patamar do pré-pandemia. A gente conseguiu crescer o nosso EBITDA em mais de 20%, do patamar pré-pandemia, ou seja, isso acho que deixou bastante claro a força da venda, a força da margem, e isso se refletiu na força também da geração de EBITDA nesse período. Ou seja, um trimestre de claríssima recuperação dos nossos resultados e captura aí dessa performance dos investimentos que a gente fez. Olhando para frente, nesse próximo slide, né, a gente está falando um pouco do olhando para frente, nosso posicionamento em relação ao posicionamento, à perspectiva desse segundo semestre, é um posicionamento cautelosamente otimista, né? Otimista porque, obviamente, a gente está mais forte como companhia. Claramente, comparando com a operação lá do IPO, a gente é uma empresa muito mais robusta, porém, existe nesse momento um cenário macroeconômico que eu diria que é bem desafiador fazer uma previsão muito clara dos impactos que isso possam ter. Além de todo o aperto monetário através do aumento das taxas de juros, isso tem, obviamente, consequências, a inflação, isso tudo traz para uma incerteza muito grande de qual seria o patamar. E isso, se você somar com essas dimensões externas, que são muito incertas, e o impacto que Copa do Mundo pode trazer no final do ano, então tem muitas variáveis diferentes nessa equação desse momento, que tornam a nossa muito complexo de fazer essa leitura. Mas na nossa cabeça, a gente não acredita que o segundo semestre será tão forte quanto foi o segundo trimestre. Então, a gente certamente vai trabalhar num patamar menor do que foi o segundo trimestre. Porém, eu gosto sempre de olhar para o outro lado da moeda, que é a nossa operação como um todo. Aí são as nossas alavancas, de fato. A nossa operação está muito mais forte do que a gente estava em 2019, né? Então, a gente já tem mais 47 lojas, todas omni, em diversas localidades onde a gente não tinha presença, ou seja, capturando novos clientes para a companhia. E, além disso, a gente tem oferecido novos formatos também, né? Então, as Double Doors que a gente está vendo com a nossa operação do ACE, tem sido absolutamente muito bem-sucedidas
e está dando para a gente novas opções em termos de categorias e disposição e de experiência dentro da nossa loja. O nosso digital, ele é hoje uma operação muito consistente, né? A gente tem, na época, a gente tinha mais ou menos 2,5% de participação do digital. Hoje a gente consegue entregar com muita consistência 14%, até em alguns momentos 15% dessa operação total da C&A. Então, a nossa força digital é muito maior. Na dimensão do supply, a gente sabe que temos hoje o push-pull já funcionando para uma parte dos nossos produtos de continuidade, e isso tem trazido para a gente um nível de assertividade nas nossas coleções maior, disponibilidade dos produtos na hora certa também maior, e isso continua o processo do rollout dessa operação. E, além disso, também não podemos deixar de destacar uma base de cartões que já atingiu 1,5 milhão de contas novas do C&A Pay e que já está trazendo praticamente 13% das nossas vendas. Então, isso traz para a gente uma confiança muito grande de um segundo semestre forte, não tão forte quanto o segundo trimestre desse ano, mas mais forte. Isso, na verdade, são elementos muito importantes da construção da nossa C&A Fashion Tech e começa a ser reconhecido também fora da C&A, né, externamente. A gente foi a única varejista de moda que fez parte das 20 empresas mais inovadoras do Brasil, que foi um ranking estabelecido pelo MIT Technology, né? Então, acho que mostra essa força que a gente está tendo nessa transformação e construção dessa empresa. Além disso, todos os nossos esforços de ESG também são reconhecidos em várias dimensões, e esse trimestre tivemos mais um reconhecimento do ranking Merco de responsabilidade ESG Brasil, segundo lugar na categoria moda varejo. Então, acho que a gente está indo muito consistente nessa caminhada. O outro lado da equação, como eu falei antes, que é essa dimensão macroeconômica, as projeções de taxa de juros que continuam altas durante um período mais longo, provocou a gente fazer algumas revisões no ritmo e na velocidade de investimento que a gente estava tendo, e, além disso, obviamente, uma responsabilidade, uma dureza maior no que diz respeito à disciplina com despesas. A gente está reduzindo o volume de expansão, né, que a gente tinha previsto. A gente já tem uma outra velocidade no que diz respeito à expansão, com algo próximo de 15 lojas. A gente revisou um pouco a velocidade de alguns projetos de transformação digital, com um foco maior em iniciativas que pudessem ter retorno um pouco mais de curto prazo, e aquelas de mais longo prazo a gente está colocando on hold, e a velocidade de implementação de algumas frentes de projeto supply também a gente readequou, dado essa realidade de juros. Isso tudo buscando uma otimização ainda maior da nossa estrutura de capital e uma gestão de caixa ainda mais forte. Passando para a próxima página, queria também regras das nossas alavancas de crescimento desse trimestre, mas também queria reforçar esse contexto de que a gente começa a ver os resultados desses investimentos que a gente foi fazendo. O nosso crescimento que está sendo sustentado aí pelo C&A Pay, pelas nossas coleções mais assertivas e com nossas novas lojas e nosso portfólio. A gente começa a ver também na margem um impacto, como vocês viram no resultado desse trimestre, também não só em relação às alavancas, né, de distribuição, com a dimensão da precificação dinâmica, com a dimensão do push-pull, tudo isso vem trazendo para a gente um caminho de margem maior, mas a gente também foi capaz, através das nossas coleções, de entregar um repasse de custos com mais assertividade para os nossos clientes. A gente ajustou também os nossos preços, uma vez que a gente também tem conseguido entregar produtos
com maior percepção de moda, de valor para a nossa base de clientes. Falando das alavancas especificamente, a gente está falando aqui de 10 novas lojas que a gente abriu agora no segundo trimestre e mais uma loja Double Door Ace lá no Shopping Anália Franco, que a gente também abriu. Ou seja, fechamos o segundo trimestre com 329 lojas no nosso parque atualmente. A dimensão de supply, a gente está vendo aqui uma evolução na nossa implementação dos nossos projetos de distribuição, primeiro no push-pull. A gente está vendo que esses itens que a gente já está conseguindo implementar, a gente consegue ver um nível de ruptura bem menor, na casa aí de quase 25 pontos percentuais, e isso, obviamente, se transforma em venda. E no RFID, a gente agora já está com 264 lojas, cobrindo 100% do vestuário em cima das nossas etiquetas de radiofrequência. No que diz respeito à entrega Omni, a gente já está conseguindo fazer 70% dos pedidos serem entregues em D+1 em São Paulo. Então, até o dia seguinte, 70% aqui na localidade a gente consegue já entregar. Isso eu acho que é a melhor taxa que a gente tem dentro do nosso segmento. E mais de 50% dos pedidos são entregues em até D+2 em todo o país. Isso também é uma taxa bastante forte e bem relevante comparado com os nossos concorrentes. Na dimensão da transformação digital, a gente colocou um foco muito claro nesse momento em aumentar a rentabilidade desses canais. Não só, obviamente, que a gente tem hoje um canal que tem sido muito forte, que é a venda no WhatsApp, que acaba trazendo para a gente uma margem bruta melhor, porque trabalha com o estoque da loja, não tem despesa de frete e um cross-selling, uma possibilidade de cross-selling na loja bastante concreta. Isso tudo traz um aumento também nessa dimensão da rentabilidade. Mas eu acho que outras decisões que a gente tomou e a gente já foi implementando ao longo do trimestre, que foi buscar uma eficiência do nosso CAC maior. Isso significou, obviamente, uma otimização dos nossos investimentos em mídia. Além disso, uma redução do volume promocional, principalmente de frete, mas também de promoções no próprio site. Tanto o CAC quanto o frete, isso reduziu quase 9 pontos percentuais o nível de despesa se a gente compara esse volume com a receita líquida digital. Ou seja, os nossos canais digitais também estão muito mais saudáveis, economicamente falando, do que eles estavam durante a pandemia. Como eu falei antes, o aumento da oferta de crédito, a expansão do CAP é uma realidade e vem se concretizando a cada dia. A gente já bateu 1,5 milhão de cartões em junho de 2022 e continua contando e continua avançando. A gente está bastante positivo e otimista com o caminho até o final desse segundo semestre. A gente tem algumas ações específicas de limite de crédito, que é, obviamente, uma vez que a gente começa a ter mais informação sobre o comportamento de consumo e o comportamento de crédito dessa nova base, a gente já começa a identificar algumas oportunidades de evoluir o nosso modelo de crédito, e isso começou a ter já alguns efeitos aqui com relação ao limite. E, além disso, a gente continua mantendo uma taxa de aprovação por volta de 35%, que é bastante saudável e bastante diligente para esse momento que a gente está vivendo no mercado e na economia. Eu queria fazer um destaque aqui nessa dimensão de produtos, porque é óbvio que os resultados nossos foram muito bons em termos de vendas em si, mas no final do dia as alavancas fazem muita diferença, mas alavanca algo, né? E o que a gente está alavancando de fato é a nossa capacidade de desenvolver moda
a um preço justo para a nossa população de uma maneira muito relevante, muito ágil, né? A gente viu nesse trimestre uma primeira fase mais forte dessa evolução. A gente vai continuar a ver isso olhando para frente e alguns exemplos que a gente trouxe aqui, eles só são possíveis exatamente pela capacidade que a gente foi construindo ao longo do tempo de ser mais veloz, mais assertivo, né, no parte de desenvolvimento das coleções e nossa integração e capacidade da nossa cadeia de fornecimento de trazer isso em prazos mais curtos e mais velozes. Exemplos, vocês veem aqui no lado esquerdo superior as collabs que a gente fez nesse período, né? Tanto a Mindset com DoD, com a collection que a gente fez, a collab que a gente fez com a Surreal, a collab que a gente fez com essa marca de CrossFit, que é a Caveira. Então, tudo isso trazendo essa agilidade, né? Essa agilidade, essa velocidade, essa relevância em termos de produto. Você vê que mesmo no inverno a gente também conseguiu trazer produtos muito ágeis, muito velozes, que foram sucessos de vendas. Por exemplo, essas puffers em cores mais vibrantes foi um super sucesso de vendas e que ninguém tinha nada parecido com isso nesse sentido. A gente tem eventos, né? Obviamente que a gente vem trazendo essas campanhas de eventos, tanto Dia das Mães, quanto Namorados, quanto São João, com muita velocidade, com muita relevância em cima dos desejos que estão acontecendo dentro da estação e não previamente. E, além disso, também gostaria de destacar o lançamento da nossa marca própria de beleza. Vocês estão vendo aqui no canto direito, abaixo, os produtos que a gente lançou de marca própria, que, obviamente, ajudam na rentabilidade dessa categoria, mas também trazem uma amplitude de base de clientes, porque elas têm um preço médio um pouco menor do que as grandes marcas. Então, isso vai trazendo para a gente opções para a gente ampliar a nossa base de clientes e, ao mesmo tempo, aumentar a rentabilidade junto com essa dimensão dessa assertividade das nossas coleções. Bom, com isso, eu queria chamar o Milton agora para falar um pouco dos números especificamente desse trimestre. Obrigado. Obrigado, Paulo. Bom dia a todos. Super prazer estar aqui com vocês. Olhando ali para a página 6, a gente vê que o grande destaque na receita foi, sem sombra de dúvida, o vestuário. Paulo já mencionou, né, a pujança nesse trimestre. Enquanto que o crescimento da receita total em relação a 2019, né, o período ali sem pandemia, ficou em 29%, 29,4%, o vestuário cresceu quase 40%. Isso é um sinal super importante e saúde, né, para o nosso negócio. E também é importante mencionar que essa combinação de fatores, né, ali comentado, né, queda de temperatura muito próxima dos eventos e uma coleção muito forte sendo ofertada, isso potencializa a venda, né? É a combinação ideal que a gente precisa mostrar e que de fato aconteceu. Então, nesse período a gente vendeu muito acima do planejado, né, nos produtos de inverno. Essa venda também, pelo momento em que ela aconteceu a preço cheio, então ali ajudando bastante a margem, mas de novo, né, um papel e um olhar também cauteloso, isso trará impacto no terceiro trimestre, né? O inverno você não repõe com a mesma velocidade que você repõe produtos de ano inteiro. Então, a gente vai, né, poder falar um pouco disso mais adiante, mas teve uma antecipação de venda, sim, o que trará algum tipo de impacto no terceiro trimestre. E aí, com relação a Fashiontronics, né, que inclui beleza, o crescimento tem sido puxado pela expansão que a gente está fazendo do beleza em nossas lojas, né? Convido vocês a irem lá, a verem os quiosques. De fato, ele tem uma proposta importante e que está sendo muito bem aceita pelas clientes
e o lançamento da marca própria, já planejada, né? Ela é um elemento importante para ajudar também na margem e no acesso aos produtos. Então, capítulo receita e margem, a gente entende que a gente fez um trimestre importante. Aqui na página 7, só para a gente mencionar o capítulo vendas em mesmas lojas, né? Aqui o Paulo comentou também, né, do trimestre normalizado, com base ainda, né, sem qualquer impacto. A gente vê ali uma estabilização na casa dos 30% no crescimento em mesmas lojas também, o que é um destaque importante. Na página 8, né, a gente fala com mais detalhes e abrindo por segmento a nossa margem bruta. A gente vê o grande destaque do trimestre, a margem bruta de mercadorias apresentou, como a gente já falou, uma evolução importante. O mix foi favorável, né, o maior peso de vestuário e o maior peso com uma margem importante também, como o Paulo mencionou ali na relevância das vendas a preço cheio, principalmente das coleções de inverno. E aí, a nossa estratégia de precificação, ela vem minimizando o impacto de aumento de custo. Então, a gente conseguiu evoluir na margem, mesmo com as agressões no sistema, através principalmente dos impactos inflacionários ali. E aí o que a gente fez também, né? A gente otimizou o tema promoções, ele teve menos relevância no trimestre, tanto no on quanto no off. A gente vem expandindo o tema precificação dinâmica, que é onde a gente consegue fazer ajustes no preço de acordo com a demanda e de acordo com a aceitação de cada produto, e aqui para os mais técnicos, a nível SKU. Então, esse é um ativo importante, conquistado, fruto dos investimentos que a gente fez também. E finalmente, a gente vê benefícios do impacto da implementação de uma distribuição mais acurada através do push and pull. Então, acho que a soma desses fatores vem trazendo um impacto perceptível nas nossas demonstrações de resultado. E aí a margem bruta também de Fashiontronics, que inclui beleza, foi beneficiada pelo aumento de mix, como eu já disse, com uma maior participação de beleza e o lançamento ali da marca própria. Indo para a página 9, em serviços financeiros, né, a gente já identifica aqui a importância e relevância do CAPay, mesmo com menos de um ano de operação. Paulo comentou ali, né, que a gente atingiu a marca simbólica de 1,5 milhão de cartões andando, né? Então a evolução ela é também super importante nesse produto. No trimestre ele representou 13% das vendas de mercadorias e ele vem evoluindo melhor do que o plano original de negócios, né? E os indicadores estão dentro do esperado nessa fase de construção, ainda em fase de maturação. E também isso é válido para a inadimplência, né? Hoje a gente vê ali na tabela a inadimplência indo para casa de 19%, o que é um patamar aceitável para um produto private label para consumo, obviamente, só dentro das lojas C&A. No nosso case, a nossa faixa de inadimplência está entre 20% e 25%. Então, o 19% nesse momento, ele está bem dentro da expectativa. E a parceria com o Bradescar, né, teve resultados importantes, tem a sua participação no nosso resultado também relevante para a cliente, é um produto desejado pela nossa cliente também, e o Pay faz um complemento, né, de acordo com o perfil da cliente. Então, ambos têm uma convivência harmoniosa,
a gente valoriza né, o produto em parceria com o Bradesco e da mesma forma que o C&A Pay ocupa um espaço importante ali. Então, o nosso nível de satisfação com ambos os produtos ele é bastante bom. E aqui também, excepcionalmente nesse trimestre, nós tivemos o benefício de uma venda de carteira de recebíveis, né, promovida pelo banco, que trouxe um resultado extraordinário aqui também, que aí vocês vão ver no detalhe no release o impacto dessa venda de carteira. Indo para a próxima página aqui, na página 10, a gente fala das despesas, né? Assim, olhando no gráfico ali, acho que vale um destaque que a gente excluiu desse capítulo aquelas outras despesas e outras receitas operacionais, que eles trazem eventos não recorrentes e eles atrapalham a interpretação dos números ali, né? Então, quando vocês forem para o release, lá na página 12, claramente eles estão demonstrados e abertos por natureza e por conta, mas aqui a gente tirou para não piorar, né, ou não dar uma interpretação equivocada nos números aqui. Bom, dito isso, falando das despesas de vendas, a variação do segundo trimestre foi de 33%, em função principalmente, né, do crescimento orgânico da companhia. Só lembrando, né, que trimestre contra trimestre a gente tem mais 25 lojas, o que representou um avanço na área de vendas de 6%. Isso é relevante, tá? Mesmo quando a gente compara dentro do segmento, a gente cresceu de forma importante a nossa base, a nossa área de vendas e, obviamente, traz venda adicional, mas traz despesa variável também. E não podemos deixar de falar do impacto da inflação. Então, as despesas administrativas, elas apresentaram variação em linha com a inflação também, com pressão na linha de pessoal em função dos acordos coletivos em várias praças no país e mesmo na matriz, então isso também trouxe pressão. E a gente vem tentando mitigar com relativo sucesso através de ganho de eficiência interna na revisão das nossas despesas e também vem sendo beneficiado pela operação do CD automatizado. Ali a gente vem claramente um nível de despesa menor que cai nessa linha de administrativo e isso faz um equilíbrio importante aqui. E quando a gente acompanha a evolução do indicador de despesas de vendas, né, e de D&A sobre a receita líquida total, a gente tem uma redução de 2,8 pontos percentuais, então ele veio para 35,5, e aqui a gente começa já a mostrar uma melhor alavancagem operacional após um período intenso de investimentos que puxa uma despesa maior no início, mas, obviamente, ao longo do tempo, você tem uma diluição e uma melhor alavancagem operacional. Então, a minha leitura aqui é que a gente tomou a decisão certa e está indo no caminho certo também de acelerar o crescimento da companhia com os investimentos feitos tanto em CAPEX quanto em OPEX. No capítulo lucro líquido, ali na página 11, o que a gente vê aqui, né? Como a variação em relação ao segundo trimestre de 21, a gente teve alguns impactos importantes. E aqui a gente fez um gráfico de passagem, que vocês veem ali, a gente sai do lucro líquido do segundo tri de 21, vai colocando os eventos mais relevantes até chegar no lucro líquido desse trimestre. A intenção aqui foi ajudar vocês a interpretar esse resultado para evitar qualquer dúvida na origem dele. Então, olhando para o gráfico, a gente vê ali que o primeiro impacto no segundo trimestre de 21 foi o reconhecimento que a gente teve relevante de créditos fiscais. Então, você tem ali 112 milhões que estava no ano passado, que a gente não teve esse ano. Então, isso torna a base de comparação mais difícil. A gente teve também, nesse trimestre, a provisão do C&A Pay,
que vocês veem ali mais ou menos no meio do slide, o PDD, mais 12 milhões, não tinha no ano passado. E, finalmente, a gente vê um indesejado, porém relevante impacto negativo no capítulo resultado financeiro. Ali 114 milhões que a gente não tinha. O custo o serviço da dívida aumentou bastante e esse é o impacto que ele trouxe nesse momento. Esse impacto aqui do financeiro, ele deve continuar pressionando o lucro por mais alguns trimestres, até reduzirmos, né, a alavancagem e voltarmos a movimentos de redução de taxa de juros combinado com a geração operacional de caixa. Mas, nesse momento, é o que é. Na página 12, a gente fala de investimentos. Então, aqui, claramente, quando a gente compara com os períodos pré-pandemia ou mesmo com o período mais impactado pela pandemia, vocês veem um importante aumento dos investimentos, mas quando comparado com o ano passado, já de acordo com a nossa estratégia, a gente vê uma redução na casa de 20%, com investimentos na casa de 114. Então, só resgatando um pouco da fala do Paulo ali, né? A gente revisou o patamar de desembolsos da companhia, tanto em OPEX quanto em CAPEX, e o objetivo é fazer a proteção do caixa nesse momento. Então, aqui são os sinais de ações que nós estamos tomando e no segundo semestre continuaremos visando a preservação do caixa da companhia. No capítulo endividamento também, ali vocês veem no slide 13, a gente mostra aqui o comportamento e o cronograma de amortizações das dívidas após as captações que nós fizemos no primeiro semestre, né? Só lembrando, a gente levantou 850 milhões ao todo, e nós fechamos o segundo trimestre com uma dívida líquida de 1,2 bilhão, com prazo médio, né, de 3 anos e meio praticamente, e um custo de CDI mais 2,13. Então, esse é o perfil da nossa dívida aqui. Depois a gente pode dar um pouco mais de cor também no restante do tempo que a gente tem aqui. E por último, e fechando aqui, até que a gente tenha tempo para fazer e conversar um pouco, né, através do Q&A, aqui eu queria trazer também a movimentação que a gente teve no caixa no trimestre. Acho importante, de novo, né, naquela metodologia de gráfico de passagem, né, para a gente entender da onde veio e para onde aterrissou. Então, a variação que aconteceu aqui foi a segunda emissão de debêntures que a gente fez ali no segundo trimestre, combinada com amortizações, a gente vê um impacto líquido ali de 554 milhões, e aí você vê o caixa saindo de 660 e aterrissando em 1,1 bi no final do segundo trimestre desse ano. Então, como eu falei, para que a gente tenha um pouco de tempo aqui para conversar, eu finalizo aqui a apresentação e a gente pode passar para a sessão de perguntas e respostas. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas, somente de investidores e analistas. Caso tenha alguma pergunta, pressione *1. Se a qualquer momento sua pergunta for respondida, aperte *2 para se retirar da fila. As perguntas serão respondidas à medida que forem recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto postamos as perguntas. Se eventualmente alguma pergunta não for selecionada agora, ela será respondida após o término da teleconferência pelo time de RI da companhia. Nossa primeira pergunta é de Daniela Egger, XP Investimentos. Pode prosseguir, Daniela.
Obrigada, bom dia, pessoal, já boa tarde, na verdade, é que ainda não teve o almoço. Eu tenho algumas perguntas aqui do nosso lado. A primeira, eu acho que é em relação a esse comentário da desaceleração do segundo semestre, né? Isso tem sido, na verdade, pontuado por todos os pares de vocês, né? Já foram, porque já reportaram. Mas aí o que eu queria entender um pouquinho é o que vocês estão trabalhando de... Eu sei que tem muitas variáveis aí, incertezas, mas um cenário base aí de, talvez, dinâmica de vendas para o segundo semestre e também de margem, né? Porque, querendo ou não, vocês fizeram um grande trabalho aí de margem bruta, mas teve também uma contribuição de alavancagem operacional para a questão da expansão da margem EBITDA. Então, mais entender aí o que vocês estão vendo como um cenário base. De novo, entendendo que tem diversas moving parts aí que vocês não conseguem precisar, mas, enfim, só essa sinalização seria bacana. Uma segunda, eu queria se vocês pudessem explorar um pouquinho mais a questão dos serviços financeiros, né? Chamou a atenção aí a rápida escalada do CIA Pay. Então, eu queria entender o que vocês estão vendo de uma penetração estabilizada, e eu lembro que vocês tinham um guidance aí da penetração de atingir em linha com o mercado, se não me engano, nos próximos 3, 4 anos. Queria entender se vocês já estão vendo espaço para antecipar isso, e também como que vocês têm visto aí a questão da dinâmica de rentabilidade frente à inadimplência aumentando e também, enfim, os investimentos que vocês têm feito na estrutura. E se eu puder abusar aqui, fazer uma terceira, né? Vocês comentaram ali, eu senti um tom um pouquinho mais positivo em relação à potencial dinâmica de smartphones, celulares, né? Uma coisa que até a indústria já tem sinalizado por conta do lançamento do 5G. Queria saber o que vocês têm visto nessa frente e também o que vocês esperam aí para o segundo semestre nessa categoria. Acho que são essas as perguntas. Obrigada. Oi, Daniela. Tudo bem? Obrigado aí pelas perguntas. Eu vou mesclar aqui com o Milton algumas delas. Deixa eu pular aqui primeiro nessa dimensão do segundo semestre em si, né? Como eu te falei, eu acho que realmente tem um desafio enorme que para qualquer um fazer forecast desse segundo semestre. Tem muita coisa que está acontecendo, tem muitas perspectivas de acontecer, e tem coisas inéditas com baixo histórico para incluir nessa equação como um todo. Eu falo que a gente está cautelosamente otimista porque, de verdade, eu acho que a gente tem muito mais alavancas e muito mais possibilidade como empresa do que a gente tinha antes para enfrentar uma situação tão incerta quanto essa. Então, na minha cabeça, o número não será igual ao Q2, certamente vai ser menor do que o Q2. A gente está vendo já na dimensão de fluxo em loja uma mudança de patamar nesse sentido. Então, é difícil eu estabelecer aqui um range. Eu prefiro não estabelecer esse range nesse momento, porque eu acho que como eu te falei, eu acho que tem muitas variáveis que estão a caminho. Eu acho que a gente vai, de fato, continuar num caminho bastante produtivo, dado nossa evolução, mas difícil agora de falar qual vai ser esse patamar. No que diz respeito a serviços financeiros e perspectiva de penetração em si, a gente está avançando de uma maneira rápida, mais rápida do que a gente planejou. A gente continua buscando o patamar de 35%, 40% de participação na indústria com todos os nossos serviços de crédito, seja private label quanto o cartão bandeirado. Acho que a gente está andando mais rápido do que a gente tinha imaginado no que diz respeito ao CA Pay. Porém, no Bradescar, o nível de aprovação está um pouco mais duro do que estava. Então, no total, a gente não tem ainda não está com a mesma velocidade. Então, ou seja, nossa perspectiva de 3 a 4 anos continua, tem um viés positivo, talvez isso possa ser antecipado. Nós estamos bastante confiantes que isso pode vir a ser antecipado, mas, de novo, tem esse elemento importante aí dessa equação. Queria também voltar no pedaço da margem em si, né, que você tinha perguntado. A gente está muito focado em fazer a margem bruta voltar para os patamares de 2019. A gente conseguiu fazer isso acontecer com louvor, eu diria, nesse segundo trimestre.
que a gente conseguiu ir um patamar acima, bem acima de 2019. Obviamente, tivemos o benefício, como o Milton falou, de um nível de promocional menor necessário naquele período. Foi um período muito especial de vendas de um produto muito importante, que é o produto de inverno, com margem cheia. Eu acho que no segundo semestre não vai ser exatamente essa mesma dinâmica, mas o nosso caminho hoje, nosso objetivo e goal, de fato, é trazer a margem de 19 para uma realidade constante nossa aqui. Se vier acima, ótimo, mas isso, obviamente, tem a ver com tudo que a gente falou antes dessas incertezas. Com relação ao EBITDA, a margem EBITDA, isso aí a história é um pouco diferente. Claramente tem uma dinâmica de vendas e margem que contribui para isso, e uma despesa com toda a pressão de inflação e de uma operação maior e um pouco mais complexa, também pressionando. Então, a nossa margem deve ficar um pouco abaixo de 2019. Para finalizar, antes de passar aqui para o Milton, para ele falar um pouco de inadimplência e de investimentos, só fechando o pedaço dos smartphones, a minha perspectiva do assunto de smartphones é o seguinte: certamente o ciclo positivo está para chegar. Não acho que ele vai acontecer agora em 2022, ainda está bem no início dessa disseminação, então acho que é mais early adopters agora em 2022. Acho que a gente vai começar a ver impacto disso a partir de 2023, quando a gente chega mais no mainstream, né? Então, eu acredito que 2023 vai marcar uma retomada do assunto smartphone, vai começar a marcar. Acho que o ápice provavelmente vai ser 2024. Mas, de qualquer maneira, a gente tem uma perspectiva positiva, otimista, olhando para frente. Vou passar para o Milton aqui para ele falar um pouco da parte de inadimplência e investimentos. Obrigado, Paulo. Daniela, acho que você representa grande parte da audiência com essa sua pergunta de inadimplência, né? Então, obrigado por fazê-la logo de cara. Com relação à nossa inadimplência no PEI, assim, a gente tem que levar em consideração que a gente está formando a carteira e na formação dessa carteira você vai gerando safras, e a gente está na primeira safra. Então, isso tem que ficar muito claro. A inadimplência natural desse produto é na casa de 20% a 23%. É com isso que a gente está trabalhando. E quando a gente fala que a gente vem melhor do que o plano, a gente vem não só na dimensão de abertura de novas contas digitais no CIAP, como também na inadimplência. Os 19 que pela primeira vez aparecem ali, né, ele de longe não é surpresa. Ele está no nosso business case. E aí eu te convido também para dar uma olhada na inadimplência desse produto nos outros players do segmento, que você vai ver que declaradamente ela está entre 25 e 30 nesse produto. E veja que são safras maduras já. Então, eu acho que a gente tem um benefício aqui de estar formando a nossa base num patamar ainda menor. Então, nós não estamos preocupados, nós estamos, sim, diligentes em cima do assunto e não vamos perder a mão. Sempre lembrando que a gente, no passado, atuou muito forte no tema quando nós tínhamos o banco, e a gente tem muita gente dentro da casa que vem com essa experiência, né? Então, o cabelo branco aqui, nessa hora, ajuda muito a ter aventuras. Nós não vamos nos aventurar nesse assunto. Com relação ao investimento que você falou, a beleza de ter aberto um produto digital é que o investimento ele é todo em OPEX. Talvez um ou outro em desenvolvimento de novos produtos, mas coisa que de longe não muda o ponteiro, tá? Então, aqui, a evolução dos investimentos ocorrerão à medida em que o produto avance na dimensão OPEX. CAPEX será imaterial. Excelente, super claro. Obrigada, pessoal. Parabéns pelo resultado. Nossa próxima pergunta vem de João Soares, Citibank.
Boa tarde, Paulo, Milton. Boa tarde a todos. Tem 2 pontos que eu queria explorar aqui. Primeiro, Paulo, entendo que é difícil quantificar no segundo semestre, tem muitas moving parts aqui, mas tenta ajudar um pouco a gente aqui a projetar nosso número em relação a gente olha preço, né? Como é que a gente deveria imaginar a inflação acumulada da empresa, aqui, né, do vestuário, aqui para o segundo semestre, né? E se tem repasses adicionais de preço planejados, nesse sentido aqui ajuda bastante a gente a tentar pelo menos projetar algum crescimento. E o segundo ponto é em relação à geração de caixa. Olhando o segundo semestre, imagino que tem a monetização de crédito tributário para acontecer, e queria ouvir um pouco, Milton, sobre a dinâmica de capital de giro, né? Como é que a gente deveria imaginar esse segundo semestre aqui, e o nível de alavancagem ideal aqui para o final do ano, e imaginando um nível normalizado também ajuda. Obrigado, pessoal. Obrigado, João. Não, super claro. A pergunta, cara, com relação a preços, a gente começa a ver uma desaceleração naquela dinâmica de crescimento de preços de custo, tá? A gente começa a ver nas discussões, nas negociações que a gente vem fazendo para o segundo semestre, uma velocidade um pouco diferente da velocidade que a gente estava vendo desde lá do final do ano passado. Porém, se você olhar acumulado, né, pensando o segundo semestre do ano passado contra o segundo semestre desse ano, a gente certamente vai estar vendo números maiores de crescimento de like for like, comparado com as taxas oficiais de inflação. Para mim, está mais nessa casa aí de uns 15%, alguma coisa assim, essa inflação aí do like for like. E, João, falando aqui de caixa, né, e de alavancagem, a gente tem uma geração operacional de caixa importante no Q4, e isso acompanha a sazonalidade do negócio, então a gente virá forte nessa geração. E o ponto alavancagem, cara, ele não nos preocupa, porque, primeiro, né, ele está medido lá no final do ano, do ponto de vista de covenants, então são os últimos 12 meses, tendo como base dezembro. Com essa geração de caixa que a gente vai ter no Q4, de longe, essa alavancagem vai ficar longe dos covenants ali, né? Então, ali a gente tem um nível de 3 como limite, certamente a gente está muito abaixo disso. Então, a gente está, de novo, né, com bastante diligência, com bastante cautela, mas seguros dos caminhos que nós escolhemos aqui de financiar os nossos investimentos. Óbvio que tem o vento contra, que é o serviço da dívida, como a gente já falou, e esse serviço da dívida ele vai diminuir por 2 razões, né? Mais longo prazo, que é a redução da taxa de juros, eu não conto com ela nesse momento, e o segundo é a geração que a gente vai ter, e claramente a gente vai aplicar essa geração na redução do endividamento. Super claro, Milton. Paulo, obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Ruben Couto, Santander. Boa tarde, pessoal. Eu queria aproveitar esses comentários de melhoria interna ajudando a margem bruta, além do efeito dos produtos de inverno a preço cheio, para entender a relevância do modelo push and pull na contribuição desse TRI e até para frente. Se vocês pudessem dar uma ideia de qual que é o cronograma de implementação, vocês comentam no release ali de 22% já da venda do vestuário já está no modelo, com uma redução boa de quebra, mas o que a gente deve esperar aqui nos próximos TRIs em termos da implementação? Quando que a gente deve enxergar um percentual maior da venda do vestuário total já rodando no modelo push and pull? Obrigado. Oi, Rubem. Obrigado pela pergunta, cara. A gente, como a gente falou no release, a gente já está chegando a níveis aí de quase 23% das nossas vendas e nossos produtos sendo distribuídos através do modelo push and pull. Isso é um processo, tá, cara? Assim, o impacto que esse caminho traz é uma combinação do push and pull com o RFID, né? Então, à medida que você consegue distribuir de uma maneira por SKU,
você consegue ter, ao mesmo tempo você precisa ter essa precisão, essa acuracidade do entendimento do estoque por SKU e o nível de estoque de segurança diminuindo para você poder, de fato, conseguir ter mais assertividade nesse processo. Então, a gente alcançou até agora 23%, o nosso target é buscar esses 40%, né, de distribuição. Porém, o impacto que a gente vê nesse segundo trimestre, desses 23%, ainda eu diria que é pequeno, com certeza é a menor parte desse aumento de margem que a gente teve é ligado a essa possibilidade. Então, eu acho que ainda tem uma boa caminhada, tanto agora em 2022, segundo semestre, mas principalmente em 2023, para a gente ver esse avanço nessas margens brutas, tá? Então, de verdade, a gente quer ver um processo crescente nessa captura dessa margem bruta através do push and pull ao longo dessa jornada. Claro, Paulo, obrigado. E nossa próxima pergunta vem da sala inglês, de Andrew Ruben, Morgan Stanley. Hi, thanks very much for the question. On stores, you mentioned the plans for 15 gross expansions. I'm wondering how you're thinking about the new store opportunity longer term. Is this a tactical slowdown, or are you revisiting how you're thinking about the pace of the footprint over the next few years? Thank you. Oi, Andrew. Obrigado pela pergunta. Definitivamente, a gente está falando de um movimento tático por conta desse patamar de juros que a gente está vivendo. E, obviamente, uma proteção, uma gestão de caixa mais conservadora. A possibilidade de expansão continua muito clara, muito forte, e certamente vai voltar à pauta com aquela relevância que a gente tinha estabelecido de 20 a 25 lojas, à medida em que a gente começa a ver uma reversão desse patamar de juros que a gente está vivendo e, obviamente, com a estrutura de caixa que a gente está avançando e evoluindo. Alvin. Very helpful. Thank you. Com licença, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Paulo Correa para as considerações finais. Por favor, pode prosseguir. Bom, obrigado a todos por ter participado do call. Só queria terminar reforçando, primeiro, nossa satisfação de poder estar compartilhando com vocês esse resultado. Acho que esse resultado, como eu disse, tem a ver, obviamente, com uma retomada do nosso segmento de moda a uma mais normalidade, né? Uma maior normalidade depois pós-pandemia. Esse foi o primeiro trimestre e não coincidência, a gente conseguiu ter uma amostra do que está vindo por aí. Eu acho que a gente tem hoje uma empresa, como eu disse antes, muito mais forte, muito mais capaz e com alavancas importantes para não só gerar um crescimento comercial, mas a gente gerar o crescimento na lucratividade, na rentabilidade da empresa. Obrigado a todos e um ótimo dia. A teleconferência da CIA está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.